Pai, Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus por isso. Você está feliz? Amém. Glória a Deus, que bom podermos nos reunir mais uma vez em mais um culto. Obrigado, pastor. Em mais um culto. E nós estamos continuando. Esse é o nosso penúltimo encontro da série Encontros com Jesus. Eu posso ouvir um posso? Essa série que tem sido tão maravilhosa para o início dessa caminhada da nossa igreja durante esse início de ano. Próximo domingo nós teremos a nossa última mensagem em cima desse tema, Encontros com Jesus. E hoje nós estaremos falando sobre mais um encontro que o nosso Senhor teve no decorrer dos evangelhos. E como eu já venho falando, a minha oração, a nossa oração é que o Senhor possa também te encontrar nessa tarde, nessa noite. Que você possa ser visitado em seu coração pelo Senhor, pelo seu Santo Espírito, e que você possa ser ministrado por Ele e por Ele. Amém? Quero saber nessa tarde, nessa noite, quantos estão comigo aqui, amém? Amém. Então eu vou fazer outra pergunta. Quero saber quantos estão comigo, mas com saudade daquele sermão que dura 1h30, 2 horas. Amém? Amém. Aqueles têm tanta coisa pra gente conversar hoje. Muita coisa pra gente conversar hoje. E tirei algumas coisas já, mas eu sei que o Senhor é misericordioso, poderoso para falar aos nossos corações, comigo e com você. Então, me dê sua atenção e entregue seu coração a Jesus. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Ore pela palavra que será ministrada, ore pela minha vida, ore por aquilo que o Senhor vai fazer no nosso meio. Sim, Jesus, nós mais uma vez oramos em Teu nome. Pai, em nome de Jesus, ministra em nossos corações nesse dia. Nós solicitamos, pedimos, Maranata, Senhor, vem conosco, Pai. Trabalha, Senhor Deus, nos corações que são frágeis, nos corações que estão fortes, nos maduros e nos imaturos, nos necessitados e os menos necessitados. Ser conosco nesse dia, em nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém? Nós hoje iremos então começar a conversar sobre mais um encontro de Jesus e o seu apóstolo Tomé. Eu quero te convidar então a abrir o Evangelho de João, no capítulo 20. Abre aí então, Evangelho de João, no capítulo 20, deixa aí aberto, enquanto você abre, enquanto você procura. É muito importante que você, se já não se lembra, é importante que você saiba que durante os encontros que Jesus tem no decorrer dos evangelhos, esse Jesus está situado em um tempo específico da história. Jesus também está situado em um lugar específico geograficamente. Mas precisamente nós estamos falando desses encontros de Jesus do século I, onde ali reinava o grande, poderoso Império Romano. Hoje nós iremos ler o capítulo 20 do Evangelho de João, que você já abriu, e nós vamos perceber que o capítulo 20 é a conclusão, nós estamos concluindo o Evangelho. O autor, o apóstolo João, está terminando aquilo que ele quer ofertar, dar à igreja, a respeito daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus é, o que aconteceu e o que acontecerá. Mas antes de chegarmos ao capítulo 20, no capítulo 18, 2 capítulos antes, Jesus é preso pelos seus perseguidores e os seus opositores.
No capítulo 19, Jesus é crucificado após ser preso e então morto na cruz, no Calvário. E então chegamos no capítulo 20, aonde em um domingo como este, Jesus então ressuscita. Os discípulos, os apóstolos estão estarrecidos com o fato de que o seu mestre morreu. Desacreditados, desesperançosos, uma mistura de sensações paira sobre o coração daqueles que seguiam a Jesus. Tristeza profunda, decepção, medo, confusão, incredulidade, falta de destino, de direção. Veja, para você entender do que eu estou falando, em Lucas, no capítulo 24, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor. Me ouça com atenção, já que nós não temos hoje o nosso super telão ativo. Diz assim a palavra de Deus, Lucas, capítulo 24, versículo 21. Nós esperávamos que era Ele quem iria redimir Israel. No caminho de Emaús, esses discípulos expõem o seu coração e dizem: nós acreditávamos, nós pensávamos que Ele fosse aquele que iria redimir Israel. Então aqui uma exposição de uma decepção. Há uma decepção no coração desses, porque eles devem estar pensando: não era Ele o Cristo? Morreu? No Evangelho de João, no capítulo 21, Pedro diz que vai pescar. Pedro então retoma a sua vida antiga. Pedro, desorientado, sem rumo, com a sensação de missão interrompida, volta ao seu antigo estilo de vida. E Pedro deve pensar, andando pela praia: foi um devaneio. Foi só um movimento qualquer. A morte de Jesus trouxe aos seus seguidores, discípulos e apóstolos esse tipo de sensação. O mestre morreu. O Império Romano, ele governava com mãos de ferro aquele lugar, em um período que era conhecido na história, e é conhecido na história como a Pax Romana, de aparente estabilidade. Verdade, havia certa paz ali no Império, é verdade isso. Mas a paz romana, contudo, não significava ou não significa a ausência de violência, mas controle rígido através da força. Roma não tolerava insurgências. Roma não tolerava grupos que pudessem ser interpretados como uma ameaça política e logo esmagavam de forma exemplar. A presença militar naquele lugar onde Jesus caminhava, percorria, se encontrava com pessoas, era repleta da presença de militares. A punição era constante para esses levantes. Os líderes eram suprimidos. E a crucificação era um instrumento não só de morte, mas um instrumento político, que visava humilhar, torturar e expor aquela pessoa crucificada. Não era ali a pessoa crucificada apenas mais uma morte. Era uma mensagem: Roma tem força, Roma tem o poder, Roma tem o controle. Tente ir contra Roma, você será crucificado. Por isso, quero te convidar a ler comigo João, no capítulo 20, a partir do verso 19, o nosso texto base de hoje, para que você possa ter noção do que eu estou falando. Diz assim a palavra do Senhor:
ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente, Jesus disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhes disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Amém? Vamos ver até aqui. De portas trancadas os discípulos estavam. Portas fechadas com medo dos judeus por conta da pressão contra esse movimento de Jesus. Estavam com medo de serem entregues às autoridades romanas, porque, veja, se o líder foi pego e morto, vale nós. Se o líder foi capturado, vale nós. Se o crucificaram, rapaz, o que é que falta para a gente também ser crucificado? Mas uma das primeiras coisas que me impressiona com esse trecho que nós lemos é que diante dos medos e das nossas incertezas, é que diante das nossas portas fechadas em aflição, escondidos, desacreditados, desesperançosos, tristes, decepcionados e confusos, Jesus nos presenteia com a sua presença. Mesmo com os apóstolos escondidos, não abre a porta, não deixa ninguém entrar. Jesus aparece no meio deles e diz: a paz esteja com vocês, porque a sua presença nos traz paz de novo. A sua presença nos traz esperança. Ei, igreja, a presença do Senhor nos livra do medo e do terror. A presença de Deus é a própria paz. E o Senhor não somente nos diz, Ele aparece, que a paz esteja convosco. Eu sou a sua paz. Isso é o que primeiro me chama a atenção. No meio da nossa angústia e aflição, não duvide, Jesus aparece, Jesus se apresenta, Jesus se mostra a mim e a você, e nós podemos crer que no meio da tempestade, no meio da morte, no meio da perseguição, no meio da angústia, no meio da confusão, no meio da incerteza, o Senhor está lá com você. Ah, meus irmãos, quem são esses discípulos do capítulo 20? Quem são? Quem são, meu irmão? Quem são esses caras do capítulo 20?
comparados com aqueles do livro de Atos. Quem são esses? Porque no livro de Atos eles não temem nada, eles não têm medo, não estão tristes, decepcionados ou confusos, mas entenderam que a presença de Jesus está no meio deles e que nem a morte pôde detê-lo. O nosso Senhor nos salva do medo, do terror e da tristeza. O nosso Senhor tem poder para dizer que a paz esteja com você. Esse é Jesus. Ele tem autoridade para dizer: acalma o teu coração. Eis que estou contigo, pode fechar as portas que eu atravessarei. Esse é o nosso Jesus. O cenário que nós estamos vendo aqui, no capítulo 20, é um cenário que esses homens não entendem o que está acontecendo, está tudo muito bagunçado na cabeça deles. O seu coração está, tremendo por dentro. Perdemos tudo, foi tudo em vão, ele morreu. Eles não entendem bem o que está acontecendo, eles não têm clareza. Jesus aparece no meio deles, mas eles ainda não têm clareza, porque, perceba, olha o que acontece com Maria Madalena. Versículos anteriores, Maria Madalena vai ao túmulo e vê que o túmulo está vazio. Olha como é que está a atmosfera desse lugar. Maria vê, o túmulo está vazio. E ela pensa e diz aos apóstolos: tiraram Jesus desse lugar. Levaram Jesus. Olha o que a Maria está pensando. Levaram Jesus. Cadê o corpo do nosso Senhor? Parece que eles ainda não haviam entendido que tipo de Messias era aquele que estava se apresentando para eles. Parece que eles ainda não haviam entendido que tipo de homem e de Senhor estava diante deles durante todos esses dias do ministério de Jesus. Porque parece que eles pensavam em várias coisas, mas parece que não passou pela cabeça deles que Jesus havia ressurreto. Mesmo Jesus tendo falado diversas vezes aquilo que aconteceria, eles ouviram da boca de Jesus o que aconteceria. Quantas vezes nós escutamos do Senhor: estou contigo, vai acontecer, mas eu continuarei contigo. Fomos ministrados domingo passado que o Senhor ainda está no barco, Ele não deixa o barco. Jesus havia dito lá em Mateus capítulo 16. Desde então, começou a Jesus mostrar aos seus discípulos que era necessário ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas. Jesus havia começado a explicar: ei, eu preciso ir, vai acontecer, eu serei morto, mas eu ressuscitarei ao terceiro dia. Marcos capítulo 9, verso 31. O Filho do Homem será entregue e o matarão, mas depois de 3 dias ressuscitará. Eles estão ouvindo Jesus dizer essas coisas, eles ouviram. Jesus diz logo no início: destrua esse templo, destruam o templo, e em 3 dias eu levantarei. Jesus falando de si mesmo. Eles não estavam entendendo, eles não tinham a percepção e o impacto que estava acontecendo. Tipo, é impossível. É impossível. Ele multiplicou pão, peixe. Curou os leprosos, expulsou demônios, transformou água em vinho. Beleza. Ele até mandou domingo passado o vento e o mar se aquietar. Mas, mas ressuscitar? Sei lá, até lembro que ele falou do negócio de 3 dias. Às vezes até lembro o que Jesus disse para mim. Ele falou lá do terceiro dia, mas ressuscitar? Porque quando nós lemos o texto,
e nos deparamos com Tomé, e aí a gente pensa, incrédulo Tomé, né? Lembra do Tomé, o apóstolo? Sim, lembro, o incrédulo. É ou não é? Você lembra ou não lembra disso? Você não lembra disso? Pensamos talvez na sua pouca fé. E eu até já vi gente desdenhando de Tomé. O Tomé. Não, Pedro é massa, mas Tomé, vixi, pediu pra ver, tá doido. Eu até já vi algumas pessoas colocando Tomé numa prateleira abaixo dos outros apóstolos. Não, eu já vi até, escutei pessoas falando, Tomé, parece que até ele tá em cima de Tomé, entendeu? Tomé, se fosse eu, não tinha. Eu sabia que ele tinha ressuscitado, porque ele falou. Mas veja, as escrituras expõem a fragilidade dos apóstolos e dos personagens bíblicos. Não pense que a sua fé é diferente da fé de Tomé. Não pense que você não precisa cuidar da sua fé. Não pense que você não precisa nutrir a sua fé. Não pense que você não precisa preservar a sua fé. Judas viu a Jesus, andou com Jesus, escutou Jesus, acompanhou os seus milagres, mas o traiu. Aí você diz, não, mas aí Judas é brincadeira, né? Judas traiu, pô. Aí você diz pra mim, esse exemplo aí, porque eu não sou Judas. Não, mas Pedro, lembra de Pedro? Negou a Jesus. Esse não conheço, nunca andei com ele, meu amigo. Não, é aquele ali, ó. Vixe, não. É outro que eu andava. E olha João Batista. João Batista, que nós pregamos aqui nesse encontro, nessa série dos encontros com Jesus. É aquele que é o mensageiro, que vai adiante, vai preparando o caminho do Senhor. Você lembra disso? Que ele prepara o caminho do Senhor, ajeitem as veredas. E olha o que Jesus diz de João Batista. Igreja, olha o que Jesus fala de João Batista. Entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Isso é Jesus falando dele. Mas João Batista foi preso. João Batista é preso a mando do rei Herodes. E em prisão, sabe o que João Batista diz? Ele pega os seus discípulos e diz, para irem até o Senhor, para perguntar se Jesus era aquele que havia de vir mesmo. João Batista pede para os seus discípulos irem até Jesus e perguntar, ei, Jesus, tu é aquele mesmo que devia vir? Porque João Batista não está duvidando um pouco. Os discípulos chegam e perguntam, Senhor Jesus, João Batista nos enviou, mandou perguntar se tu é aquele. É ou não é? Gente, João Batista duvidou. Ele viu o Espírito de Deus sobre Jesus. Ele ouviu a Deus dizer, esse é o meu filho. E mandou depois os discípulos perguntarem se era ou não era. Ah, João Batista, poxa, JB, tu tá... Como assim, cara? Que decepção. Ah, querido, assim somos nós. Assim somos eu e você. Quantas vezes você já não duvidou de Jesus? Quantas vezes você deixou de acreditar de Jesus em sua vida? Da mão poderosa de Deus sobre você? Não é diferente aqui com Tomé. Não é diferente de mim, de você, meu irmão. Você vai entender à medida que nós avançamos. Mas é importante lembrar, eu estou na introdução, gente. Eu falei, né? Vocês estão comigo, amém? Mas é bom lembrá-lo a respeito de quem é Tomé. Porque, rapaz, você só deve ter esse episódio na cabeça. Eu só vi falar desse Tomé aí, a única vez que eu vejo esse cara no meio dos evangelhos. Porque eu vou fazer aqui um papel de bom amigo de Tomé. Porque quando a gente é bom amigo, Jonas,
A gente vai lá e fala assim, rapaz, eu conheço o Tomé. Você só deve estar tendo, viu? Uma falsa, você pegou no dia errado. Ouviu errado sobre Tomé. Dê uma chance para ele. Você faz isso com seus irmãos da igreja também? Vai lá, eu conheço o coração, cara, vai lá, conhece. É porque, né, Amanda, no dia não estava bem, aí falou lá, não estava legal. Eu espero que você faça isso, tá, querido? Não deixe as pessoas pensarem o que as outras pessoas pensam de alguém, assim, se você conhecer bem. E aí eu vou falar um pouquinho de Tomé para você aqui, para você não levar para casa, sabe? Sobre Tomé só, o Tomé é incrédulo. Acontece que Tomé, apesar de em todos os evangelhos, mas não só em João, ele só aparece na lista dos apóstolos, mas é em João que nós vamos ver alguns relatos de Tomé, algumas falas dele. A gente até acredita que possivelmente João era próximo de Tomé, era amigo, porque tinham que falar dele, estava perto ali de Tomé. Na ocasião da morte de Lázaro, Jesus diz, depois de alguns dias, que vai lá. Você lembra? Lázaro morre, e aí vem avisar Jesus que ele morreu. Jesus passa uns dias sem ir, depois desse, não, eu vou lá. E aí os apóstolos chegam para Jesus e falam, não, Jesus, já estão querendo te matar, já estão te perseguindo, já estão armando um circo medonho para te pegar. Não vai lá naquela região não, porque senão, já era, vai morrer. Então Jesus os repreende, os ensina e diz que iria. Aí olha aqui o que é que Tomé diz. Então Tomé, lá em João no capítulo 11, versículo 16, diz aos outros apóstolos, rapaz, ele está querendo ir. Aí sabe o que é que Tomé diz? Vamos também, para morrermos junto com ele. Esse é Tomé. Ele disse que ia, pois vamos também nós para morrer junto com ele. Ei, não foi Pedro que tomou a iniciativa não, foi Tomé dizendo, se ele está dizendo, se é sobre a sua palavra, eu estou com Jesus, vou morrer por ele. Vamos morrer com o mestre, vamos morrer pela missão. Se é na palavra dele, se está dito, está dito. Esse é Tomé. Eu morro por esse Jesus. Eu morro pela missão. Ele vai, eu vou também. Você ia também? Você iria também? Você diria isso também? Esse é o Tomé. Mas daí, leia comigo então, João capítulo 20. Vamos percorrer então aqui, de maneira expositiva, o nosso texto, os versículos 24 e 25. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu pela primeira vez. Você lembra? Jesus apareceu uma primeira vez, Tomé não estava lá. Tomé faltou o culto. Domingo, Jesus aparece, Tomé não vai para o culto. Faltou a reunião. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não ver as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o dedo lá, onde estão os pregos, se eu não puser a minha mão do seu lado, eu não vou crer, não crerei. Então, o que é que aquele homem do capítulo 11, versículo 16, que disse, se for necessário eu morro com Jesus. O que foi que aconteceu com esse homem no versículo 24 e 25? Que homem é esse, rapaz? Ei, Tomé, eu não te conheço assim não. Tomé era comprometido com a causa, entregue, crente e acreditava, ele ia dar a vida por Jesus. Mas Jesus morreu. Tomé está frustrado. Tomé está desapontado.
Não é que ele não acredita mais em Jesus, não é isso. Ele ia morrer, você lembra? Ele ia morrer por Jesus. Mas a sua esperança foi sufocada. O medo tomou conta do seu coração. Os discípulos já estavam voltando a fazer aquilo que eles faziam. O desapontamento, as frustrações nos despertam dúvida. Algo machucou Tomé. Tudo isso que está acontecendo, ver o seu Jesus crucificado e olhar e tudo acabou. Desapontou Tomé. Tomé foi machucado pelo seu líder. Tomé ficou desapontado com o seu líder. Ele estava disposto a morrer por ele, pelo seu líder. Ele estava disposto a morrer, mas o seu líder morreu antes. O seu líder morreu antes dele morrer por ele. O líder, com muitas aspas, igreja, com muitas aspas, o líder feriu Tomé, desapontou Tomé, frustrou Tomé. Você já foi ferido, machucado, frustrado, decepcionado por alguém? Você já ficou perdido porque tinha grandes expectativas em alguém? Alguma coisa fez você parar e não ser mais aquele que outrora disse que ia morrer, mas agora eu só vou acreditar se ele aparecer. Tomé foi machucado porque a missão que ele estava construindo foi interrompida, porque a igreja não estava sendo aquilo que nós pensávamos. Será que esse é o seu caso? Você foi frustrado porque a igreja que você acreditou que era para ser daquele jeito não foi? Porque a igreja que você acreditava que estava construindo frustrou os seus planos, a missão. Porque você havia dito, agora vai dar certo, e não deu. Não deu. Você tem medo de se envolver de novo, de acreditar de novo, de ir de novo. Porque aquele homem, aquela mulher, aquele líder, aquela igreja frustrou o seu coração. Tomé também foi frustrado. Mas as pessoas estão dizendo, escuta, nós vimos Jesus, Ele está lá, mas você tem sido incrédulo porque alguém te feriu? Aonde está a sua fé, meu irmão? Você tem sido incrédulo porque alguém te frustrou? E o pessoal dizendo, não, ele apareceu, ele está lá. O Senhor tem aparecido para você e está dizendo que nada mudou. O líder, o rei continua de pé. As circunstâncias da vida, os poderes achavam que tinham aplacado Jesus na sua vida, mas Ele continua vivo. Jesus ressuscitou e aparece para você. O que tem te frustrado? O que te feriu? Não permita que seja maior do que a glória do Rei que ressuscitou. Não permita que as coisas da vida, a externalidade, seja maior do que a presença de Jesus. Os outros estão dizendo para você, ei, Jesus está lá. Não seja aquele que diz, eu não vou. Diga, eu quero ver mais uma vez.
Eu quero olhar mais uma vez. Eu quero tocar nesse Senhor. Ei, querido, não falte o culto de domingo, não. Não falte o GR, não, porque Jesus aparece. E aí tem aquele seu amigo, aquele casal, um pai, uma mãe, fala assim: cara, Jesus estava lá, só faltou você, por que você não estava lá, cara? Nós queremos você lá, poxa. Vai lá. Tem um povo se reunindo, de repente estava tudo fechado e Jesus entrou pela porta. Faltou você lá. Ei, meu irmão, esteja aonde Jesus aparece. Esteja aonde Jesus aparece. As pessoas estão dizendo, nós vimos, Ele apareceu, tem feito grandes coisas, Ele não nos deixou, Ele permanece, Ele está lá. Ei, tudo que a gente tinha pensado, toda tristeza, decepção, desapontamento, nada disso mais deve tomar conta de nós, porque Jesus ressuscitou. Ah, Jesus. Quem é você, meu irmão? Você tem apenas escutado os outros vendo, crescendo na fé, vivendo com Jesus? Ou você é aquele que quer estar onde Jesus está? Minha oração é que você seja esse. Ah, Sena, mas está tudo tão difícil. Eu estou decepcionado, frustrado, falaram isso, aconteceu aquilo. Mataram os meus planos. Eu acreditei que naquela vez, a gente acreditou que Ele ia salvar Israel. Eu pensei que daquela vez Ele, essa liderança, esse pastor, a minha mãe, o meu pai, o meu trabalho era esse. Tá tudo tão... Ei! Jesus aparece e diz: a paz esteja convosco. Jesus tem aparecido para você, meu irmão. Não feche os seus olhos. Não tampe os seus ouvidos. Jesus tem se apresentado a você. Ah, não tem não. Tem se apresentado a você. Como é que você tem tanta certeza? Porque Ele disse. Porque Ele é Deus, Emanuel. Porque Ele é Deus conosco. Amém, igreja? Amém. Quatro coisas, na verdade 3, porque eu tirei uma, porque senão a mensagem ia ter 2 horas. 3 coisas que me chamam bastante a atenção, quando nós vamos então agora ler os versículos 25 ao 27. Me acompanhe, por favor, nós vamos progredindo aí no texto juntos. Versículos 25 ao 27. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. Uma semana mais tarde, seus discípulos estavam outra vez ali. Tomé, agora sim, Tomé foi, viu? Tomé foi para o culto nesse dia. Estava com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, mais uma vez as portas trancadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Em outras versões, pare de ser incrédulo, seja crente. Pare de ser incrédulo, seja crente. Primeira coisa que me chama a atenção nesse trecho que nós acabamos de ler é que, apesar das nossas frustrações, dúvidas e desapontamentos,
Cristo vem ao nosso encontro. Jesus não nos deixa para trás, como se não se importasse com aquilo que nós estamos pensando. Veja Tomé, ele não estava lá na primeira vez. Jesus não tinha obrigação de ir de novo, queridos. Ele já se mostrou aos apóstolos. Os apóstolos já tinham dito a Tomé o que tinha acontecido. Jesus não precisava ir lá de novo, tá, Tomé? Por favor, eu, né? Só por causa de ti, eu vou voltar a aparecer de novo. Mas é isso que Jesus faz. Jesus se importa com cada um de nós. Ele não nos deixa para trás. Ele é o nosso bom pastor, que deixa as 99 e vai em busca de um. E vai atrás de Tomé, porque Ele se importa. Ele tem escutado você, ouvido você, sabe as suas dúvidas, as suas fraquezas, as suas forças, o que você tem pensado. Jesus se importa, e você não estava lá no primeiro encontro, mas Jesus diz: eu irei lá, porque eu me importo com Tomé. Isso tem que dizer alguma coisa no seu coração, meu irmão. Isso tem que dizer alguma coisa a você. Jesus se importa com o seu coração. Jesus se importa com as tuas frustrações. Jesus se importa com a tua incredulidade. Jesus se importa com o que você tem pensado de errado. O segundo ponto, dos versículos 25 ao 27, que me chama bastante atenção aqui. Uma semana depois, pastor Luiz, uma semana depois, eu já estava doido. Rapaz, eu vou ter que lidar com o pessoal falando aqui, enchendo o meu ouvido. Ele estava lá, apareceu, que não sei o que, a gente viu, ele voltou e tal, e uma semana, sei lá, né, passou 2 dias já, 3, eu não vi de novo, 5. Uma semana, às vezes você não tem paciência para esperar o outro responder um WhatsApp. Você. Aí a pessoa não te responde, tu liga e desliga para a pessoa olhar a mensagem. Tomé teve que esperar uma semana para Jesus aparecer no outro domingo. Porque Jesus é ressurreição, né? Então ele vai entender que é o domingo que eu apareço. Rapaz, Tomé com essa informação na cabeça doido já. E Jesus aparece uma semana, parece que Jesus trabalha no silêncio, hein, queridos? Parece que Jesus trabalha. Parece que ele fala assim: você ouviu, você sabe, disseram, você tem lá no teu coração, né? Uma semana aí para ficar de molho, só para tu, né, ficar ligado. Jesus chega depois da primeira aparição, na qual Tomé não estava, uma semana mais tarde. E aí o que me deixa impressionado é que no segundo encontro, sabe o que Jesus faz? Ele vai direto em Tomé. Ele não quer saber de nada. Está lá todo mundo se reunindo. Tomé, cá. Ele vai direto ao encontro de Tomé. Não quer saber mais de nada. Ele veio para falar com Tomé. E sabe o que é curioso? Sabe o que é curioso? Porque Jesus não estava lá quando Tomé disse que não estava crendo. Você já parou para pensar nisso? Eu acho que nem Tomé parou para pensar nisso. Se tiver, né? Só parou para pensar depois, talvez, ou nem teve tempo, né? Porque já apareceu, meu Deus. Mas, rapaz, eu teria parado depois, viu? Aí sabe quando a gente para, senta, aí, dá para sentar aí? Aí ele vem aqui e fala assim: como é que ele sabia?
peraí, como é que ele sabia que eu queria tocar nas mãos e no lado dele? Ele nem estava lá. Oxi, né? Oxi. O Heitor aprende a falar oxi, é mó legal. Oxi, papai. Desculpa, gente, porque eu lembrei do Heitorzinho. Como Jesus sabia? Ele não estava lá, ele não sabia que Tomé tinha tipo assim, não, pô, eu não acredito nisso não. E se ele aparecer, eu quero tocar nas mãos e aonde, entrou a lança, no lado, porque ele foi o único. Ah, meu irmão, deixa eu te falar, Jesus sabe. Ei, Jesus sabe. Ei, querido, Jesus sabe o que você tem falado. Ei, meu irmão, Jesus sabe o que você tem pensado. Ei, Jesus sabe o que você tem feito. Isso não é para te atemorizar não, querido. É para dizer, ei, glória, Jesus está comigo. Jesus sabe o que eu tenho pensado. Ah, Jesus, tu sabe. Tu sabe o que eu tenho feito, Jesus. Ei, querido, você não está sozinho. Jesus sabe de todas as coisas, igreja. Em Apocalipse, Jesus escreve à igreja de Éfeso. João escreve, né? Jesus falou. Eu conheço as suas obras. Ei, é isso que Jesus diz. Eu conheço as suas obras. Jesus sabe de tudo que está acontecendo. Jesus sabe tudo que se passa em seu coração. Jesus sabe tudo que se passa em sua mente. Jesus sabe o que acontece no meio da sua igreja, no meio do seu povo. Jesus sabe, meu irmão. Seu líder não deve saber, seu pastor pode não saber, mas Jesus sabe. Será que nós temos, hein? Eu fico pensando, será que nós temos consciência da presença de Deus em nossas vidas? Será, meu irmão, que você tem consciência da presença de Jesus em nosso meio? Você pode não estar vendo, mas Jesus está aqui. Você pode não estar percebendo, mas Jesus tem ouvido você. Você pode não ter sido respondido em uma semana, um mês que seja, mas Jesus ouviu. Será que nós temos consciência da presença de Jesus? E o terceiro ponto desse trecho que me chama a atenção é que Tomé é transformado quando toca no corpo de Jesus. Tomé voltou Tomé, capítulo 11, voltou o mesmo cara do capítulo 11 que ia morrer por Jesus. Tomé é transformado quando ele toca em Jesus. Ei, Jesus não mais aparecerá para mim, para você, para mostrar as suas chagas, as suas feridas e o seu lado. Ele não mais aparecerá de corpo físico, literal, para mim e para você. Mas olha aqui para mim, eu e você, percebe, igreja? Eu e você somos agora o corpo de Cristo nessa terra. Você entende isso? Ei, a igreja do Senhor é chamada de o corpo de Cristo. A igreja do Senhor é o corpo de Cristo nessa terra.
Eu e você temos a missão de ser esse corpo que transforma as pessoas por encontrarem Jesus. Ei, querido, você é o corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo que anunciará para todo e tudo. Ele vive, Ele está entre nós. Tem gente querendo tocar nas nossas marcas para saber que Cristo é esse. Nós temos essa missão de ser esses que demonstrarão, seja por meio da palavra, da pregação, seja por meio da oração, seja por meio da nossa vida, seja por meio da nossa fala, mostrar que Jesus está entre nós. Ah, mas eu estou ferido, mas eu ainda não estou preparado, eu ainda tenho muito que aprender, tenho muito do que amadurecer, tenho muito do que me fortalecer na fé. Tudo bem, então se aproxime da igreja, do corpo de Cristo, para que você seja transformado, assim como Tomé foi transformado. Você entende que o Senhor deu uma missão para a igreja, ser o corpo dele nesta terra. E quando Tomé toca no corpo, quando Tomé toca no corpo de Jesus, ele é transformado, curado, sarado das suas tristezas, mazelas, decepções, frustrações. Ah, mas eu preciso primeiro me tratar. Então se trate, querido, fique perto da igreja do Senhor, aonde há cura, aonde há presença, aonde há oração, aonde há transformação, aonde há acolhimento, aonde há pessoas que se importam com você, não por quem você é, não por aquilo que você tem, não porque você construiu alguma coisa, mas porque entenderam que Jesus é digno. Ah, meu Deus. Seja também esse agente transformador. A igreja é o corpo que aponta para Jesus. Quando quiserem ver ao Senhor, olhem para nós. Quando quiserem ver Jesus, olhem para nós. Com as nossas imperfeições, do jeito que nós somos, mas procurando ser fiel a Jesus o tempo todo. Mostraremos as nossas feridas, as nossas marcas, os nossos atos de justiça e diremos: não, não é sobre nós, é sobre Ele. Não são as nossas marcas, mas são as marcas de Cristo em nós. Ei, igreja, eu e você somos resposta em Jesus para o mundo. O que você acha que o mundo precisa? Do que é que você acha que o mundo precisa, querido? E para onde vocês acham que eles estão olhando? Para a igreja do Senhor. Não porque somos perfeitos, mas porque fomos transformados, assim como Tomé. Carregamos as marcas de Cristo em nós, e então veremos homens, mulheres, jovens se derramando diante da presença de Jesus e salvando as suas vidas para todo sempre. Veremos homens e mulheres então, veja comigo o versículo 27 e 28, à medida que nós carregarmos as marcas de Jesus, nós veremos homens e mulheres dizendo: Senhor meu e Deus meu. Essa é sem dúvidas, entendeu aí, Tomé? Essa sem dúvidas é uma das maiores declarações que nós vamos ver no Novo Testamento. Senhor meu e Deus meu.
Porque os apóstolos estavam completamente acostumados, plenamente acostumados a chamar Jesus de mestre, mas não de Deus. Eles pediam a Jesus para ver ao Pai. Me deixa ver o Pai, Deus. Então Jesus já tinha dito: quem vê o Pai, vê a mim. Jesus já havia se mostrado como Deus encarnado, e agora Tomé fala não somente a um ser poderoso, não somente a um profeta, a um enviado, a um grande mestre, mas Tomé se coloca diante de Deus e fala: Deus meu, Senhor meu. Porque agora ele sabe que ele está diante de Deus, do Deus Todo-Poderoso. É da fragilidade de Tomé que nasce uma declaração forte da divindade de Jesus. Meu irmão, minha irmã, você pode acreditar em Jesus sem ser um cristão. Você está me ouvindo? Você pode acreditar em Jesus sem ser cristão. Mas um verdadeiro cristão confessará: Senhor meu, Tu és o meu Senhor, Deus meu, Tu és aquele a qual eu adoro, Tu és o único. É essa declaração que tem ressoado no seu coração? É isso que tem ressoado em seu coração? Porque veja o que Tiago escreve, a epístola de Tiago escreve em sua epístola. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Você pode acreditar o quanto você quiser que Jesus existiu. Mas a grande verdade é que aqueles que carregam Jesus em seu coração declaram não apenas acreditar em Jesus, mas dizem: é o meu Senhor e o meu Deus. É essa declaração que sustenta a igreja. É essa declaração que sustenta o cristianismo nessa terra. É o poder da confissão da igreja. É aquilo que declaramos e cremos: que Jesus é Senhor, que Jesus é Deus, que Jesus morreu e ressuscitou com um corpo glorificado. E isso faz com que a igreja seja única, não só porque reúne pessoas aos domingos, porque você pode reunir pessoas onde você quiser. Tem mais gente num show do que aqui. Tem mais gente que sai após um treino na academia, ou do CrossFit que você vai, ou marca um rodízio, confras e mais confras no final do ano. Outras religiões se reúnem, muitos vão aos estádios assistir um jogo de futebol, mas não é uma reunião que nos define, embora devemos nos reunir, mas é a reunião sobre aquilo que declaramos que está no nosso coração, porque confessamos não somente da boca para fora, mas com os nossos corações, que Ele é Senhor e Deus. É esta confissão que sustenta a igreja. Veja, igreja, não é o seu lado A ou o seu lado B, não é se você é de direita ou de esquerda, do centro, mas é confessar o nome de Jesus que faz eu e você sermos a igreja do Senhor. Não é a ideologia política que você gosta, porque nossa fé, a igreja de Jesus e dos seus apóstolos, não está na ideologia em que ela acredita, não está em seus conceitos, mas está naquilo que ela declara: Jesus é Senhor e Deus. Você pode até não concordar ou não gostar do que eu estou falando a respeito de política, direita, esquerda, lado A, lado B, centro, presidente, o que você quiser.
Não, mas eu acredito que assim, que todo cristão, se você é cristão mesmo, você dá você dá uma entortada mais aqui para esse lado, né? Para a direita. Você pode até achar que as pessoas devem defender pauta X, pauta Y, e que o cristão deveria ser mais desse lado do que do outro, mas deixa eu te dizer, o que sustenta um verdadeiro cristão, o que sustenta um verdadeiro crente, o que sustenta um verdadeiro filho de Deus, não é aquilo que ele prega como ideologia, mas a sua confissão em nome de Jesus: Senhor meu e Deus meu. Fique de pé, meu irmão. Em nome de Jesus. Por isso, por causa desta declaração, Senhor meu e Deus meu, a igreja que crê e confessa, uma igreja que é enviada pelo Senhor, mas que não somente é enviada, mas que é confessante. Porque se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, vã é a nossa fé. Creia, meu irmão, Ele ressuscitou. Pare de duvidar e creia. Ei, igreja, Ele está no meio de nós. Ei, igreja, apesar das frustrações, desapontamentos, Jesus vem ao nosso encontro e diz: creia em mim. Eu estou convosco. Que a paz esteja com vocês. Veja, perceba, toque, sinta o corpo e seja transformado por mim. Seja transformado pela minha presença. Seja transformado pelo meu corpo. Ei, igreja, sejamos esses que somos transformados pela presença de Jesus em nosso meio. E cantemos e confessemos com poder e autoridade que o Senhor nos concede de dizer: Senhor meu e Deus meu. Senhor Deus, Senhor meu e Deus meu. Você pode glorificar a Deus essa noite, porque Ele está no meio de nós. Adoremos o Senhor e exaltemos o Seu nome, para a glória de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor.